E aí, pessoal, bem-vindos de volta. Então, como a gente comentou no vídeo anterior, cada projeto vai ter um processo de build diferente. E, mais uma vez, nos treinamentos de integração contínua e entrega contínua, tudo isso é visto com muito mais detalhe, beleza? Mas eu acho importante a gente ver um pouco disso na prática em algum projeto também. Então, por isso que eu separei esse capítulo para essa parte. Mas, continuando, a gente já sabe que a gente precisa de algumas etapas no nosso processo de build. Sabendo disso, a gente identificou o nosso processo de build, vamos ver como automatizar isso. E a gente tem algumas ferramentas no mercado para automatizar processos, mas eu quero recapitular. Tudo que é automatizado, ou seja, qualquer coisa que pode ser automatizada, significa que pode ser feita manualmente de alguma forma. Deixa eu colocar isso em palavras um pouco mais claras. Eu só posso automatizar o que é possível de ser feito manualmente. Eu acredito que isso seja óbvio, mas eu quero deixar claro que nada do que a gente vai automatizar só existe por causa da automatização. Então, por exemplo, o nosso cenário de verificar se esse código aqui está dentro do estilo do PHP, dentro das PSRs, para quem conhece PHP. Isso só é possível de se automatizar porque eu posso fazer aqui pela linha de comando, digitando algum comandinho, certo? Então, tudo que é passível de automatização significa que pode ser feito manualmente. Então, você vai pensar no seu processo de forma manual e depois automatizar ele. Mas ok, falei bastante, vamos para as ferramentas. Existem inúmeras ferramentas para esse processo, então eu separei 3 aqui. A primeira, que é a que eu mais conheço, porque eu trabalho com ela, é a que eu utilizo no meu trabalho, e foi a primeira que eu conheci, é o Jenkins. O Jenkins é uma das ferramentas mais conhecidas para a gente ter uma pipeline, um processo de build. Eu não sei se ele realmente foi o primeiro ou se é um dos mais antigos, mas foi o primeiro que eu tive contato. E ele é interessante porque é muito simples de você ter um servidor Jenkins on-premise, ou seja, ter esse servidor numa infraestrutura sua. Nem todo mundo trabalha com cloud, nem todo mundo trabalha utilizando GitHub, utilizando algum sistema externo. Existem muitas empresas que têm tudo interno, que têm tudo muito fechado. Tem o seu servidor Git, vai precisar ter o seu servidor para realizar o build. Então Jenkins é uma ótima alternativa para esses cenários. Você consegue ter um servidor Jenkins on-premise. Isso significa que o Jenkins não se integra com um processo no GitHub, por exemplo? Não. Onde eu trabalho, a gente tem os processos rodando no Jenkins e se comunicando com o GitHub. Isso é possível. Só que o Jenkins brilha nessa diferenciação, onde ele pode ser instalado on-premise. A segunda ferramenta que eu conheci, ela já é utilizada normalmente em cenários que a gente não quer ter o servidor de build na nossa própria infraestrutura, que é o Travis CI. Você consegue realizar esse deploy da mesma forma como no Jenkins, você consegue automatizar tarefas, só que isso fica em algum ambiente externo. Pode ser de forma gratuita num ambiente compartilhado do Travis, inclusive vários projetos open source fazem uso disso, ou seja, o próprio Travis te fornece um servidor de forma gratuita se o seu projeto se o seu projeto atingir determinados limites lá e etc. Então você consegue ter um servidor de build gratuito utilizando o Travis, por exemplo. E para isso você vai precisar configurar uma integraçãozinha com o GitHub, por exemplo, e aí, sempre que um push for feito, o GitHub notifica o Travis e esse processo é inicializado. E a configuração do Travis é uma das mais simples que eu já vi. É realmente muito fácil de configurar e é muito ampla. Poxa, eu preciso rodar essa minha pipeline no PHP nas versões 8, 7.4 e 7.3. Isso é muito fácil de fazer no Travis. Só que, de novo, ele precisa dessa configuraçãozinha mais, né, para o GitHub notificar o Travis. E a última ferramenta que eu conheci desse cenário, com esse propósito, é a de GitHub Actions. E ela foi a última que eu conheci porque ela é mais recente. Não é uma feature antiga do GitHub, é uma feature relativamente recente, e ela ajuda a gente a exatamente fazer isso, automatizar processos. Automatizar, como ele mesmo chama, workflow. Um workflow ou pipeline é um processo de execução, é um fluxo de trabalho que a gente tem para o nosso deploy. O nosso fluxo vai ser super simples, é um comandinho só. Só que num cenário real, a gente teria várias etapas, como, por exemplo, fazer o lint, verificar o estilo de código, fazer uma análise estática, rodar os testes de unidade, ou rodar os smoke tests e depois rodar a suite completa de testes. Então, por exemplo, eu posso ter 5, 7, 10 etapas em workflow. Então, para esse treinamento, a gente vai utilizar o GitHub Actions. Por quê? Porque é a ferramenta mais recente, então tem um pouco menos de material. Dessa forma, de novo, eu posso te ensinar uma coisa nova.
E segundo, por ele já estar integrado com o GitHub e a gente está utilizando o GitHub. A gente não vai precisar configurar nenhum hook para chamar o Travis CI, a gente não vai precisar de nenhum servidor para instalar o Jenkins, então vai ser bem simples utilizando o GitHub Actions. Então agora que eu já falei bastante, vamos para a parte prática. A gente vai definir a ação lá naquele nosso projeto. Se você não conhece PHP, não precisa se preocupar. Eu vou te explicando as partes que são específicas do PHP, caso existam, mas via de regra tudo que eu vou fazer é super genérico, beleza? Então vamos para o próximo vídeo para a gente entender como definir uma ação no GitHub Actions.